Vamos começar agora a fazer a nossa massa deliciosa do bolo Red Velvet. Uma massa maravilhosa amanteigada. Então, primeira etapa dessa massa, é importante que você entenda essa mistura que eu vou fazer agora para a gente continuar depois no preparo, tá? Primeiro a gente vai pegar fora do fogo uma panela. Eu tenho aqui leite, cacau, eu tenho manteiga e tenho corante, tá? Então tudo isso vai aqui na panela fora do fogo. Eu tenho leite integral, o cacau aqui, o chocolate em pó, ou cacau ou chocolate da preferência, tá? Ele tem que ser dissolvido aqui, ó, porque ele demora assim para sair aquelas bolinhas, né? Então a gente faz isso aqui fora do fogo. Importante também que nessa preparação da massa de Red Velvet, a gente coloca esses ingredientes aquecendo para derreter a manteiga, né? Ela tá aqui em ponto de pomada, mas a gente vai levar no fogo, mas é só para derreter a manteiga, não é nem para ferver. Aqui eu tenho corante. Esse corante aqui que nós vamos usar para a massa ficar maravilhosa vermelha é depois que a gente desligar o fogo, tá? Não é um fogo alto, é apenas para derreter a manteiga e a gente vai reservando ela depois para utilizar. Isso aqui que eu vou fazer ajuda muito na preparação desse bolo, né? Porque já é a nossa parte líquida com a cremosidade da manteiga. E também o corante dissolvido aqui vai facilitar na hora que nós estivermos preparando o restante dos outros ingredientes. O corante, se colocar depois, vamos supor que você usa ele em pó, que pode ser em pó e pode ser em gel. Ele não vai dissolver assim todo na massa e vai ficar aquelas bolinhas, isso vai deixar a tua massa não bonita, né? Então não é isso que a gente quer. Então vamos só esperar a manteiga derreter. E aí a gente deixa reservando aqui, ela não precisa esfriar completamente, morninho já dá pra gente seguir na nossa massa, tá? A massa do Red Velvet é uma massa muito delicada, muita técnica para fazer, são várias que você vai vendo eu falar todas as técnicas, que para você ter um resultado daquele veludo vermelho, por que que fica vermelho, né? E toda a reação química que tem nessa massa para que isso ocorra. Por que que ele fica úmido? Por que que ele fica tão vermelho? E aí eu vou passar toda essa técnica para você. Primeiro passo é derreter a manteiga, colocar esses ingredientes como eu coloquei aqui, tá? Olha, derretendo a manteiga aqui, olha, a gente já para com essa cocção aqui. Não é para ferver. E aí a gente já tem o cacau também já todo derretido aqui, olha que bacana, né? Mas a gente não pode pegar esse líquido e trabalhar com ele quente, a gente vai deixar ele esfriar um pouquinho. Fogo médio, não alto, porque a gente não quer que ferva, tá? Só derreteu a manteiga e aí a gente desliga para usar o nosso corante aqui, vermelho morango. Esse vermelho morango em gel, né, que eu tô usando, ele é o que dá mais a cor natural mesmo do bolo Red Velvet, porque ele vermelho, a massa quando ela assa, ela não fica vermelho quando você vê ela crua aqui. Ela vai ficar um pouquinho mais escura, qualquer corante que você usa vermelho. Mas esse que eu estou usando é que deixa realmente a cor do nosso Red Velvet, né? Porque ele vai aí lembrar aquele veludo, né, meio bordô, que é a cor original do Red Velvet. É um bordô para lembrar, né, a cor original dele. Olha, aqui já dissolveu a manteiga, praticamente. Eu desliguei o fogo, tá? Vou trazer para cá. E eu tenho aqui o corante. Vou colocar ele aqui bem devagarzinho para você ver a reação da cor dele, tá? O cacau em pó que a gente usa na receita do Red Velvet não é para deixar a massa escura com cor de chocolate, nada a ver. É que o cacau no bolo Red Velvet
com o bicarbonato que nós vamos utilizar, vai ser essa reação química para deixar a tua massa mais vermelha ainda. Então, tem uma lógica aí, é o cacau com bicarbonato que vai fazer essa reação, né? E aí deixar teu bolo mais vermelho. Ele realça a cor, tá? O cacau, mas junto aí com o bicarbonato. Os dois têm essa função aí, ó. Coloquei aqui nosso corante. Olha aí que bonito que já tá, né? Aí você com uma espátula mistura bem. Com cuidado, porque ainda tá quente aqui, olha. Olha aí. É isso que a gente faz na primeira etapa da nossa massa. Depois você coloca aqui num bol, num recipiente. Com cuidado. Tá líquido, né? Tá com o brilho da manteiga. E eu ainda vou fazer assim para que misture bem o corante. Não deixe o corante, né, colado ali na panela. Retira mesmo. Pronto, aqui. O máximo que você puder tirar, porque, né, faz a diferença na hora aí do peso da massa, tá? Pronto. Vamos colocar aqui e vou mostrar para você ver a cor e a textura. Olha. A próxima etapa da massa Red Velvet, agora a gente vai utilizar a nossa batedeira. Então eu vou dar só uma organizada aqui, colocar a batedeira para a gente dar sequência a essa massa maravilhosa. Enquanto a nossa preparação lá do corante com o cacau e a manteiga, ele tem que esfriar para a gente continuar a nossa massa. Mas enquanto ele esfria, né, a gente vai agora bater os ovos inteiros com açúcar. Esse momento é muito importante porque é aqui que a nossa massa vai ficar bem airada, né? Então, ovos com açúcar muito bem batido, esses ovos eles montam, né? A gente fala montar, vai ficar muito leve, tá? E esse procedimento é 10 minutos contadinho. É essencial que você olhe o relógio lá e bata, porque é o tempo que ele vai montar e fazer o volume, tá? Então, eu tenho aqui os ovos inteiros. O açúcar refinado. Antes de você colocar o açúcar, eu vou dar uma dica muito importante. Vamos dar só uma leve misturada nos ovos e já na sequência coloca o açúcar e deixa bater. É realmente, ó, só para dar aquela, né, mexida assim para ele espumar um pouquinho. Já coloca de uma vez aqui, olha, nosso açúcar. Agora sim, com o açúcar aqui, vai bater 10 minutos para ele ficar bem cremoso, com aspecto esbranquiçado. E eu mostro para você daqui um pouquinho, quando ele der esse ponto. Olha só como ficou o nosso creme, eu vou mostrar para você ver o ponto. Olha lá. Isso é a cremagem que eu falei, olha, tá? Bate até ele ficar com esse aspecto esbranquiçado, bem montado, tá? Agora é só para mostrar, eu vou voltar a bater esse creme, porque agora a gente vai entrar com o vinagre, com ela em movimento, tá? Eu só desliguei para mostrar. Então você tá fazendo a massa, tá batendo aqui, ó, já entra com vinagre. E continua batendo mais um pouquinho, tá? Quando eu coloco vinagre, eu só dou uma leve misturada e já para que o nosso creme que já tá pronto, tá? Agora a gente vai dar sequência à nossa massa. Mas antes eu quero mostrar para você, porque a gente tem um volume nessa massa, como toda massa. Então a gente tem que pesar, né? Eu tenho que transferir, essa técnica agora é fora da batedeira, porque eu não posso bater a farinha de trigo, senão o nosso bolo fica pesado. Então eu tenho aqui esse bol e vou colocar na balança para, né, tirar o peso dele. Porque a gente dá tara, zera para ter o volume da massa, tá? Então eu vou aqui pesar primeiro o nosso bol. Olha, esse bol aqui, meu, ele tem 292 gramas.
292 gramas, agora eu vou dar tara e vou deixar ele reservado aqui porque eu vou dar continuidade, porque eu vou colocar nele. Então, bati aqui, né, o açúcar com a manteiga e o vinagre, tá? Agora a gente vai colocar aqui a farinha de trigo. É importante envolver a farinha de trigo e nunca bater, né? Então, vamos lá. Porque esse creme todo airado aqui, olha que bonito. Se eu bater, eu perco todo esse ar que eu conquistei aqui, tá? Então vamos fazer isso fora da batedeira. Olha as bolinhas aqui da massa. Isso significa que essas bolinhas que estão aqui, ó, foi aquele tempo que eu bati bem o açúcar, tá? E os ovos inteiros ficam assim, ó, com esse creme. Tira bem, porque o peso da massa é essencial para você ter um resultado perfeito. Olha lá. Então eu tenho aqui a nossa farinha de trigo, tá? Eu vou falar uma coisa muito importante. Não importa a massa que você está fazendo, no caso aqui a massa do Red Velvet. Tem aqui o nosso trigo já peneirado, peneira um pouquinho antes de você trabalhar, você peneira, tá? Todos os ingredientes secos, cacau, tudo você tem que peneirar. Mas eu nunca coloco esse trigo de uma vez. Até esse trigo pertence aqui, ó. Eu deixo um pouquinho aqui, nós vamos trabalhando essa massa para ver a textura. Por que eu estou falando isso? Porque ovos têm peso, né? Então, eu tenho lá na receita, eu coloquei lá, né, o peso dos ovos que eu estou usando aqui, dos 4 ovos, tá? Mas de repente, se você às vezes está usando um tipo de farinha também que não é uma farinha muito úmida ou muito seca, isso tem muito a ver na hora do resultado. Então, se eu coloco todo o trigo e essa massa ela é muito seca, vai ficar pesada, né? Se for úmido, não tem nem tanto problema. Essa massa, se o tipo da farinha de trigo for seca, aí você tem que trabalhar o líquido, misturando, envolvendo devagarzinho. Deixa um pouquinho reservado, aí no final, olha, a massa tá muito líquida, não tá cremosa, então aí acrescenta, tá? Então eu tenho aqui o fermento em pó, eu vou colocar por último, tá? Por causa da reação dele, que é mais rápida, quando ele entra em contato com o líquido, ele reage mais rápido. Já o bicarbonato não, ele não é para crescer a massa, ele ajuda na coloração e dá uma firmada ali junto com o fermento, mas quem faz crescer é o nosso fermento em pó, tá? Mas o bicarbonato a gente coloca aqui para realçar a cor, como eu falei, tá? Então eu tenho aqui aquela mistura do cacau, olha que bonito, com a manteiga, o leite, né, e o corante. Tá frio. Nós vamos envolver, tá? E tenho aqui agora a essência de baunilha. Coloca agora. Eu vou usar um fouet, porque o fouet ele colabora muito para deixar a massa bem airada, tá? Então eu tenho aqui, olha, o bicarbonato, eu vou colocar aqui na farinha de trigo, tá? Sem problema nenhum. A gente vai colocando aos poucos. Você pode ir colocando aos poucos e olha, ir trabalhando como se fosse em fios, tá? Coloca bem devagarinho. Vamos dar um espaço aqui para nós trabalhar melhor, né? Porque eu quero que você veja agora o espetáculo, a reação que vai ter nossa massa aqui. Olha, o fouet de baixo para cima, tá? Olha que lindo que tá ficando, tá? E o fouet, ele vai deixando essa leveza, tá? Se você não tiver o fouet, você pode usar a espátula, mas sempre com movimento assim, tá? Eu falo fouet por causa desses dentinhos que ele tem, ele colabora para a leveza, tá? Então vamos lá, 2 ou 3 etapas e vai colocando o teu líquido. Não tenha medo, tá? Tá tudo muito pesado, tudo certinho, tá? Vai colocando aos poucos e fazendo esse movimento aqui, ó. Gira, né? Com uma mão você gira e com a outra, ó, você trabalha aqui, ó. Eu coloco o fermento por último porque assim eu tenho tempo para preparar a massa nas formas, né? E ele não crescer antes da hora. Movimento aqui no meio, lateral, vai trazendo. Olha que bonito, tá? Então, farinha de trigo.
Eu falei 2 ou 3 etapas, né? Então, vamos aqui colocar o nosso líquido devagar. Esse movimento aqui, ó, é importante. Olha como é que vai aerando, olha. Você vai retirando o que tá na borda ali, né? Na beirada, na lateral, tudo, né? Traz pro meio. Dá essa batidinha que é importante, senão o corante vai ficando disperso ali para um lado e não mistura bem, aí não vai ficar legal. Olha lá. Vou colocar todo o restante do nosso preparado aqui com corante, cacau e manteiga. É importante, tá? Tá tudo sempre tudo medido, não tem problema nenhum. E agora que você já terminou de envolver, né, o líquido com farinha de trigo, verifica bem se está realmente tudo misturado. Olha lá o corante. Ainda não tem fermento em pó aqui, nós vamos colocar já já. Olha o fermento aqui. Como eu falei, olha, tem aqui na... Ela pertence à farinha da receita, mas eu vou agora ver se precisa, tá? Isso é toda vez que você prepara uma massa. Nunca coloca toda a farinha de trigo de uma vez. Olha lá. Agora sim, vamos colocar o nosso fermento químico. Fermento em pó para bolo. E aí mexe. Agora você vai vendo a estrutura, vai modificando, olha. Olha aqui. Esse momento que eu quero que você perceba, olha. Vou usar aqui uma espátula. Que massa mais linda, né? Nosso veludo vermelho, red velvet, veludo vermelho, olha. Porque red velvet? Red em inglês significa cor vermelha. Velvet, veludo. Veludo vermelho. Olha lá. Tá cremosa, maravilhosa. Só que assim, quando eu faço assim, ela cai muito rápido. Então aí que eu falo para você colocar um pouquinho mais da farinha da receita, tá? E aí você tá melhorando ainda mais para deixar, ela tem que ficar um cremoso, né? E não um cremoso muito líquido. Você sente a diferença aqui, ó. É importante a gente estar preparando e observando isso, né? Porque a gente pode, nesse momento, ainda acrescentar, se precisar, mais uma colherzinha de farinha de trigo, sem problema nenhum. O que não pode é exagerar, mas corrigindo a massa, tá? Olha lá. Tem que misturar bem mesmo a lateral. O meio. Olha lá, já mudou, olha. Linda, né? Agora a gente vai ver quanto que deu em volume essa massa, tá? O peso dela. Eu vou utilizar para assar. Eu estou usando aqui 2 formas, tá? De 17 centímetros de diâmetro, né? Que eu usei. Então você vai dividir, olha, essa massa, tá? É importante que pese. Já pesei a nossa massa, deu 1.700, né? É o peso. Ou seja, 850 gramas em cada forma. E aí a gente vai dar uma organizada aqui, vou pegar as formas para mostrar para você como é que você prepara essa forma, né? Para receber essa massa tão maravilhosa. Então deixa eu dar uma organizada aqui para a gente já dar sequência. Então agora nós vamos colocar a nossa massa que já foi pesada, né? Eu estou utilizando aqui 2 formas de 17 centímetros. Para essa massa ter uma segurança no forno, porque ela é muito delicada, que eu falo, ela é muito macia, muito úmida. E se o forno, às vezes, você não regula direito, ele fica um pouco quente, a tendência é que pode até queimar a sua massa se não tomar certas precauções. Untei com manteiga aqui, margarina sem sal, tanto no fundo, né, quanto aqui na beirada, tá? Coloquei aqui no fundo papel manteiga, eu vou até mostrar aqui, olha, disquinho de papel manteiga, tá? Eu coloquei um aqui no fundo e vou colocar um segundo. Isso tudo para proteger a nossa massa, tá? Para que ela não queima. Isso tudo que eu tô falando é porque a massa Red Velvet,
quando você coloca lá no forno, que vai estar na temperatura de 180 graus, tá? Ela vai assar em aproximadamente 35 até 40 minutos, né? Cada um sabe da temperatura aí do forno, mas trabalha ali no 180, vai olhando, tá? Então, é só colocar aqui, olha, o papel alumínio do lado de fora, para proteger, para que senão a massa não fique escura na lateral, fica feio depois para você decorar. E o papel manteiga aqui dentro, a gente chama isso de cinta, tá? Então, a gente vai colocar aqui também na lateral, vou te mostrar, tá? Até coloquei duplo aqui, olha, para ficar mesmo uma segurança, tá? Então, olha aqui as duas formas, né? Preparadíssima, já untada, tanto aqui no lado de dentro que eu tenho aqui o papel manteiga e do lado de fora dela o papel alumínio para proteção. Então tá preparada, a massa já foi pesada, né? Então vamos agora dividir aqui direitinho. Vamos lá. Olha a textura dessa massa, olha, é um creme maravilhoso, né? Vamos lá, vamos colocar. Sempre dá aquela mexidinha assim, mais com carinho, tá? Porque é uma massa tão delicada, tá? Vamos colocar aqui certinho. Aí, vamos ver a outra. E olha, tira bem a massa, tá? Olha que maravilha, né? Que veludo realmente vermelho, tá? Aí eu olho aqui, aqui precisa colocar a mão um pouquinho para ficar igualzinho o peso, tá? Por que que eu falo isso? É importante que esse peso aqui, olha, ele seja exato. Por quê? Quando você leva lá no forno agora, deixa eu só mostrar. Olha lá. Ele vai crescer, né? Dobra, né, um pouco mais o volume. E aí você vai poder cortar essa massa, depois que eu vou mostrar os discos direitinho, tá? Forno pré-aquecido, 180 graus, de 35 a 40 minutos. Não abra o forno antes de 25 minutos. Se quiser olhar, tem que esperar pelo menos 25 minutos, porque ele monta, né? Se abrir antes, ele vai abaixar, vai virar aquele vulcãozinho, tá? Então, olha outra dica bacana aqui. Tudo para proteger a nossa massa, tá? De repente, se a tua forma for muito fina embaixo, coloca aqui numa forma. Mas essa forma não pode ser alta. Olha, eu tô com uma forma aqui, ela é bem rasa, tá? Então nós vamos levar lá no forno, tá? E eu volto daqui a pouco mostrando ela já assada para você. Então, olha lá a nossa massa, eu já tenho aqui, né, as massas assadas, né? As formas de 17 centímetros, tá aqui. Retirei o papel alumínio que eu mostrei, retirei o papel manteiga que estava dentro. Agora eu quero mostrar como que ficou para você, tá? É uma forma de aro removível, então a gente coloca a mão aqui, olha, e com a outra, né, a gente puxa. Aqui eu tenho a parte da forma, né, só colocando lá. Eu quero mostrar para você como é que ficou, né, esse bolo fantástico aqui, o nosso veludo vermelho, o bolo Red Velvet. Então tira devagarzinho. Quando você for tirar, assim que o bolo tiver assado, né, a massa, é importante, tá? Você retira do forno. Não é para desenformar na sequência, porque a massa é tão macia, né, muito úmida, ela vai quebrar, vai esfarelar. Então, tira a massa lá, né, do forno, deixa aqui, ó, a forma na temperatura ambiente, tá? Espera aí uns 5, 10 minutinhos. Eu falo 5, 10 minutos porque às vezes com 5 minutos já é o suficiente. Não pode estar quente demais, entendeu? Mas também não deixa muito tempo parado aqui, né? Além desse tempo que eu falei, de 5 a 10 minutos. Porque senão ela fica ali, né? A forma tá quente, então pode prejudicar a massa. Então desenforma com ele um pouco frio, tá? A textura dele é que eu quero mostrar pra você, ó. Olha aqui, super macia, cremosa, tá? Eu vou ensinar como é que corta, tá? Então, os dois bolos estão aqui. Tem esse cortador que vende nas lojas de confeitaria, porque aqui mostra, olha, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? É onde a gente define, né, a espessura do nosso disco, né, que nós vamos montar. Olha aqui, ó. Então, assim, você mede aqui o tamanho que você quer do teu disco, porque você pode ter aí disco de 2, de 3 centímetros, você que vai escolher, tá?
Aqui a marcação, tá? Pra gente poder nivelar os nossos discos. Então, você vai colocar aqui, olha. Se você não tiver um aparelho desse, não tem problema. Você vai pegar uma régua, colocar aqui a régua. Ah, você quer 2 centímetros ou 3. Aí você vai marcar aqui com a faquinha. E aí você pode utilizar uma linha para fazer esse corte, né? Ou usar uma faca de pão, aquela de serra bem comprida, né? Marca primeiro com a régua. Pode definir aqui com os palitinhos e aí você corta, tá? Isso aqui é bom porque é muito prático. Olha, eu tenho aqui, ó, eu já medi aqui o tanto que eu quero. Olha aqui, ó, centímetro, tá? Venho aqui, mas eu ainda vou pegar a faca aqui, olha, para dar início aqui. Eu vou fazer uma marcação bem certinho aqui, ó. Agora, na hora que a gente coloca esse utensílio aqui, ó, vê direitinho aqui, ó. O importante é o movimento que você faz, tá? Se você fizer curto, ele vai cortar só um pouquinho no meio. Se você fizer movimentos mais largos, ele vai cortar todo, daqui a aqui, o corte perfeito, tá? Então vamos lá. Segura firme. E aí, olha, movimentos mais rápido. Mas olha, segura aqui, ó. É importante você ter esse apoio, tá? E vai, né, nesse movimento, indo e vindo. E olha, quanto mais rápido, mas sem fazer, não é aquela força para estragar a massa dentro, é movimentos contínuos, segurando aqui. Quando tiver no final, cuida para tirar bem devagarzinho, porque senão você pode puxar e aí romper aqui um pedaço da massa, tá? Então olha aqui como é que eu tô fazendo, ó. Aí eu tiro com delicadeza, tá? Então eu tenho aqui, olha. Ah, vamos mostrar. Maravilhoso, nossa massa Red Velvet, gente. É fantástico, você tem que fazer, tá? Olha aqui que lindo. Então já cortei numa parte. Olha aqui o nosso outro disco, tá? Vamos colocar aqui num pratinho para você ir vendo, né, o nosso trabalho. Aí você olha aqui, ó. Ó, se não tiver no mesmo nível, né, no caso aqui, olha. Vamos ver de novo aqui. Olha o topo aqui do bolo, ó. Você ainda pode corrigir, ó. Tem que ficar igualzinho. Movimentos, segura, movimentos mais rápido, mas com certo cuidado. Lembrando, né, nem todo mundo tem esse aparelho aqui, né, esse utensílio. Mas com prática, você usa uma faca bem comprida, né? E aí você vai serrando igual eu tô fazendo. Vai ficar perfeito também, vai praticando aí, olha. E aí a gente tira essa parte aqui, olha, para ter o mesmo nível, tá? Vamos colocando aqui o nosso discos. Assim a gente faz isso no outro, tá? Porque eu vou montar um bolo, essas duas formas que eu assei aqui, eu vou montar um bolo, né, com 4 discos. Então vamos marcar primeiro, não pode esquecer, olha. Que já tá aqui, né, na marcação, segura firme. E aí você marca aqui, ó, pronto. E aí, ó, é só fazer o movimento que eu já expliquei. Firme, segura e vai. É importante, né, que os nossos discos sejam bem definidos, né, para ficar aquela visão bonita, né, no bolo. Combinando aí, né, com o recheio também. Segurando, tira aqui de uma certa forma mais devagar. Aqui. E aqui também, olha. Vamos ver aqui, né, em cima. Porque como tá marcadinho o nível aqui, ó. Você vai aqui, ó. E só no movimento. Se você comprar isso aqui, ó, no começo você vai estranhar, porque você não está acostumado com o movimento, mas depois, olha, vai ficar uma delícia, tá? Vai querer usar sempre, porque, olha, aí o bolo fica perfeito. Porque define, né? Pronto. O que eu faço com isso? Não pode jogar fora, gente. Isso aqui é maravilhoso. Você vai pegar e usar isso aqui, sabe pra quê?
Você pode esmigalhar, fazer, né, bolo no pote, tá? E aí com a faquinha, se tiver alguma coisa assim, ó, dá aquela corrigidinha, né? Já tá lindo, tá perfeito, tá? Vamos colocar aqui, definindo aqui. Então aqui a gente tem, né, os nossos 4 dias. E ó, natural desse bolo Red Velvet. A massa é tão delicada, ele vai esfarelando assim, ó, por causa da umidade. Ele é perfeito, tá?